paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Todo cansado na correria, mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém? A chegar aqui nessa noite com correria, sair do trabalho. Mas o Senhor vai te honrar nessa noite, vai me honrar nessa noite, amém? Vamos se colocar de pé nessa noite? Estamos no quarto dia da campanha já, hoje, né? Com o tema Persevere, né? E quem aqui o Senhor já tem falado ao seu coração através desses dias? O Senhor vai falar muito mais. O Senhor vai fazer muito mais para nós, se nós persistirmos. Eu sei que é cansativo vir os 12 dias seguidos. Talvez você trabalhou, às vezes até sem tomar banho, mas você veio hoje. Porque é aquele anseio de ouvir a palavra. É o anseio de ouvir o que o Senhor tem para nós nesse quarto dia da campanha. O que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite? Quem que está ansioso para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Abra comigo no Salmos. Salmos 27, capítulo 27. Aleluia, glória a Deus. Salmo capítulo 27, versículo 14. Diga para o seu irmão assim: que bom que você veio hoje. Que bom que você conseguiu chegar aqui essa noite, aleluias. Achou? Todo mundo achou? Amém? Salmos, capítulo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos ler de novo, amém? Espera pelo Senhor. Tem de bom ânimo e fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse versículo ele falou muito ao meu coração quando o pastor Daniel ele falou que eu abriria esse culto. E o Senhor tocou no meu coração que eu lesse esse versículo. Porque às vezes o teu coração está tão ansioso, tão desesperado, tão preocupado com tantas coisas. Tão ansioso por tantas coisas. O Senhor já falou, o Senhor já mostrou algumas coisas até aqui nesse dia da campanha, mas ainda o seu coração ele está ansioso. Mas a palavra do Senhor, ele fala assim, ó: espera pelo Senhor. Tem de bom ânimo. Ei, como que está a sua situação? Tem de bom ânimo. Espera, pois, o Senhor. Porque o ano está apenas começando. Talvez você foi como eu não fiz nenhum projeto, nem nada no início. Eu não fiz promessas, eu não fiz juras. No início do ano eu falei: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim dentro da minha casa. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim no meu emprego. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim no meu ministério. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim na minha vida, no meu particular com Deus. Porque é muito fácil a gente fazer uma promessa, uma lista de promessas, de questões o ano todo e não cumprir nenhuma. Mas quando nós colocamos a brecha do Espírito Santo, ensina-me o caminho que eu devo fazer. Espírito Santo, qual é a decisão que eu devo tomar? Se o Espírito Santo está falando para você: não desanime, tenha de bom ânimo, então tenha ânimo. Persevere, espera no Senhor. Busque no Senhor, porque somente Ele pode nos ajudar. Somente Ele pode nos dar o alimento nessa noite necessário de perseverança. Não é simplesmente um tema, não é simplesmente um capítulo, mas é para você tomar posse, para eu tomar posse de perseverar no Senhor, igreja. Não seja simplesmente um título, persevere. Um título, atitude. Mas que seja aquilo que eu vou fazer para a minha vida. Eu vou perseverar, eu vou ter atitude. Eu vou buscar o Senhor.
porque eu quero ter um ano diferente. Sabe o que eu tenho para o meu coração nesse ano, 2021? Que Deus tem coisas novas para mim. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Vai ser fácil? Não é. Porque para viver o novo de Deus, eu tenho que renunciar, eu tenho que descer, eu tenho que falar, Senhor, renuncio o meu eu. E quando mexe com o meu eu, mexe em toda a nossa estrutura. Mas quando eu estou disposto a perseverar, a buscar, a tomar atitude diante do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te mostrar. A campanha vai acabar daqui 12 dias, mas o ano vai continuar, as lutas vão continuar, mas eu preciso perseverar no Senhor, eu preciso estar guardado esse tema no meu coração, porque dias difíceis vai vir sim, mas eu vou perseverar no Senhor, eu vou ter bom ânimo, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou buscar Ele todo o tempo, porque é isso que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Persevere, tende bom ânimo, fortaleça-se no Senhor, amém? Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus eterno, Pai, Deus de graça, Senhor. Nesse momento, meu Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor Jesus, mais um quarto dia da campanha, meu Pai, com o tema persevere, Senhor. Ah, papai amado, o Senhor sabe da nossa fraqueza, o Senhor sabe de tudo que nós temos passado, Senhor. Mas uma coisa o nosso coração tem que ter, Senhor, é perseverança no Senhor. É bom ânimo, é fortalecer-se no Senhor, ó Deus. Independente da situação, meu Pai, nós não devemos, Senhor Jesus, esperar que a situação mude para perseverar, mas sim perseverar na situação difícil, meu Pai. Na hora do choro, na hora da dificuldade, na hora da porta fechada, Senhor. Talvez, Senhor, nós não temos entendido nada até agora do propósito da nossa vida, Senhor. Mas nos ajude, Espírito Santo, a perseverar no Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a ter ânimo. Nos ajude a nos fortalecer em Ti, Senhor Jesus, para que o ano de 2021 venhamos viver a boas novas que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós esse ano, Senhor Jesus. Que nós possamos crer, que nós possamos perseverar, Senhor Jesus, que o Senhor tem o de melhor para nós, Senhor. O melhor, Senhor Jesus, para a nossa vida, o melhor para a nossa casa, Senhor. Seja qual for a situação, que nós venhamos perseverar no Senhor. Que nessa noite nós venhamos receber um pouquinho mais da Tua fortaleza sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa casa. E que nós possamos dizer, até aqui me sustentou o Senhor, até aqui o Senhor sustentou a minha casa, até aqui o Senhor me deu força para chegar nessa campanha e vai dar força para chegar ao final dela, Senhor. Porque nós necessitamos de Ti, nós precisamos estar juntinho de Ti, Senhor, grudadinho contigo, Senhor. Se nós quisermos, Senhor Jesus, que 2021 algo aconteça na nossa vida, precisamos estar perto de Ti, Senhor. Então, Senhor Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. E abençoa, Senhor Jesus, esse culto nessa noite. Que, Senhor Jesus, haja derramado o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre essa igreja, Senhor. Nos renovando, nos fortalecendo, meu Pai. E fazendo nos perseverar, meu Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante que vai ser ministrado nessa noite, Senhor Jesus. Toma-nos a nossa vida nas Tuas mãos essa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Você pode glorificar ao Senhor essa noite, aleluias, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Equipe de louvor, amém. Ministério de Louvor da Igreja com a Paz, amém? Que nós possamos perseverar cada vez mais e mais. Aleluia.
quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Que nós possamos perseverar uma vez, outra vez, quantas vezes for preciso, na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Quantos estão preparados para mais uma noite de poder de Deus na sua vida? Levante as suas mãos. Glória a Deus. Então, se assim você crê, quantos que têm sido, irmãos, direcionado por Deus? Levante suas mãos.
Deus tem dado direção na sua vida? Eu tenho certeza que você começou um ano diferente, talvez não da maneira que você esperava, mas eu quero dizer algo para você: você está começando o ano da maneira que Deus preparou para que você começasse esse ano, amém? Com a vontade de Deus sendo feita na sua vida. Então, se você crê que Deus tem uma direção para você, que o Espírito Santo já está falando no seu coração, eu posso dar um testemunho meu, irmãos. Deus já tem falado no meu coração, amém? Deus já tem falado no meu coração. Quantos aqui que Deus já tem falado no seu coração desde o início dessa campanha? E hoje Deus vai falar mais um pouco com você, amém? Irmãos, entenda uma coisa, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Tudo o que Deus faz é perfeito. Deus não para a sua obra pela metade. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que começou a fazer algo na sua vida, ele vai completar essa bênção na sua vida nesse ano de 2020. Quantos estão preparados para a mudança que Deus tem para fazer na sua vida? Glória a Deus. Então eu quero dizer algo para você: você está no lugar certo, amém? Você está fazendo a campanha certa. Você tem buscado de maneira correta a direção de Deus, porque Ele tem direção para você, Ele tem direção para a tua vida, Ele quer te dar direção. Essa é a função do Espírito Santo. E hoje, o que eu quero pedir para a igreja, nessa segunda-feira, como a diaconisa irmã Liliane já disse aqui, né? Muitos de nós trabalhamos, corremos, né? Fizemos as coisas mais rápidas, chegamos em casa, nos ajeitamos, estamos aqui para a glória de Deus, amém? Aquele que não pode vir hoje, que está lá na sua casa acompanhando, da mesma maneira Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, você que não pode estar com a gente hoje, mas querendo Deus, você vai estar amanhã em nome de Jesus, amém? E aquele que está aqui hoje vai estar aqui amanhã também, em nome de Jesus, porque a obra que Deus tem para fazer na tua vida é uma obra completa. E hoje é mais um degrau, amém? Hoje é mais um degrau em direção àquilo que Deus tem preparado. Quantos lembram de ontem? Quem estava aqui ontem? Levante suas mãos. O evangelista Simon Jefferson, ele falou que tinha uma mesa preparada aqui, amém? Glória a Deus, irmão, você crê nisso? Essa mesa está preparada aqui, e nela estão as bênçãos de Deus para a tua vida. E hoje, mais uma parte, mais uma porção dessa que está nessa mesa branca que Deus preparou para esta igreja, é para você receber da parte de Deus, amém? Então, se você crê, vamos dar um aplauso forte ao Senhor mais uma vez nessa hora, aleluia. Oh, glória ao teu nome, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos e irmãs, amados e queridos, amém? Hoje é o 4º dia da nossa campanha 2021, atitude, amém? Atitude. E eu disse aqui, irmãos, no culto da virada, né? No último culto do ano, aliás, né? Que esse tema era para mexer conosco, amém? Mexer com a nossa vida, para nos incomodar. E o Espírito Santo tem nos incomodado, amém? Que nós precisamos de mudança, mas para que haja mudança, nós precisamos mudar, amém? Ontem, o texto, né, de Filipenses, o apóstolo Paulo dizia: uma coisa eu faço. Diga assim comigo: uma coisa eu faço. E sabe o que é que você tem que fazer? A sua parte, e você está fazendo, você está buscando, amém? Você está aqui hoje, você está acompanhando aí pelo celular, e você está buscando, e a Bíblia diz que aquele que procura, acha, aquele que procura, encontra, e você vai encontrar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? No sábado, nós tivemos a ministração do evangelista irmão Reginaldo, e o tema foi levante-se, amém? Ontem, o evangelista irmão Jefferson, com o tema prossiga, e hoje, o pastor Paulo, com o tema que já está sendo falado desde o início aqui,
da abertura com a diaconisa irmã Liliane, no louvor com o presbítero irmão William. Persevere, amém? Persevere. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristão não desiste. Posso ouvir um amém? O cristão não desiste. Nós não fomos chamados para parar no meio do caminho, né, irmã Maria, minha sogra querida, amém? Nós não fomos chamados, irmãos, para desistir, para abrir mão daquilo que Deus tem preparado, das promessas de Deus, e nós vamos alcançá-las em nome de Jesus, tá bom? O pastor Paulo vai estar ministrando, mas antes de eu chamar o pastor Paulo aqui, eu quero fazer momento de oferta e dízimo. Você que vai nessa noite ofertar, você que vai nessa noite dizimar, pegue aí nas suas mãos a sua oferta, aquilo que você pode apresentar ao Senhor hoje, com alegria, com gratidão, porque Ele é o nosso sustento, amém? Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa prosperidade, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo, amém? Ele é tudo, Deus é tudo, glória a Deus. Então eu quero orar, quero agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa que nós temos hoje, de oferecer a oferta, de oferecer o dízimo. Então feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite tão maravilhosa, de podermos estar aqui na Tua casa, Deus, na primeira segunda-feira do ano de 2021, o Senhor nos trouxe até este lugar, e nós somos gratos, Pai, porque nós estamos debaixo de uma direção, nós estamos debaixo, Senhor, de uma direção do Espírito Santo para essa igreja, que é essa campanha, Deus, de 12 dias de clamor, para 12 meses de bênçãos. Eu quero, Deus, a pedir a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, sobre essa semente que vai ser lançada nessa noite, nesse gasofilaço, Deus, que ela possa, Deus, ser multiplicada em cada família, em cada lar, ó Deus, na vida de cada irmão, de cada irmã, que vai apresentar essa semente diante de Ti. Eu já abençoo, em nome de Jesus, e que ela multiplique para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? Então você que vai dizimar, ofertar, sai do seu lugar, venha até o gasofilaço, entregue nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento de bênção para a nossa vida, amém? Coloque a tua atenção agora no trono dos céus, na palavra de Deus, a palavra que é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, e você vai receber nesse momento mais uma porção da poderosa palavra de Deus, amém? Vamos receber o pastor Paulo. Fique de pé, aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui hoje junto com os irmãos, compartilhando desta maravilhosa bênção que Deus tem derramado a nós nesses dias. Confesso aos irmãos que eu tenho sido tremendamente abençoado. Deus tem falado comigo de uma forma poderosa. E eu sei que Deus está falando com você também da mesma forma, porque quando nós nos dispomos a ouvir a Deus, a querer ouvir a Deus,
Deus, Ele nos alcança, e Ele fala, Ele nos ensina, Ele nos direciona. E hoje nós estamos no nosso 4º dia dessa campanha abençoada que Deus preparou, através dos nossos pastores abençoados, que têm sido instrumento de Deus para as nossas vidas. E eu sei que ainda falta um tempo, né? Essa é a 4ª, faltam 8 ainda, né, pastor? 8 temas abençoados, e eu sei que aquele que permanecer firme vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está preparado para receber do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Então convido os irmãos, se você puder agora, se coloque em pé em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou: levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Senhor, hoje é o nosso 4º dia desta campanha abençoada, Pai. Que o Senhor tem falado conosco, desde o primeiro culto, o Senhor tem nos dado as direções, o Senhor tem nos ensinado. E eu sei que hoje, ó Pai, o Senhor tem preparado uma porção para a Tua igreja. Todos aqueles que estão aqui hoje, ó Deus, que têm entendido, ó Pai, que o mais precioso, Pai, é a Tua presença. Aqueles que estão na sua casa, que por algum motivo, Deus, não pôde estar aqui hoje, Pai. Deus, que o Senhor, através da Tua palavra, através da unção do Teu Santo Espírito, possa alcançar esses corações nesta noite. E que possamos sim, ó Deus, nos alegrar, sabendo, ó Deus, que a Tua presença em nossas vidas é quem vai fazer a diferença. Me coloco nas Tuas mãos, Pai, como vaso para o Teu povo. Que não eu, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quão precioso é viver as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Quão maravilhoso é podermos compreender tudo aquilo que Deus tem falado, tem nos ensinado.
E hoje nós temos um tema qual Deus colocou no coração do pastor Daniel, que o tema hoje é perseverança. Nós iniciamos já o culto, né? A diaconisa Liliane já iniciou este culto nesta noite, falando sobre perseverança. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O que é perseverança? Eu tenho uma definição aqui do que é perseverança. Perseverança é a permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Independente de qual seja a situação, cabe a nós, eu e você, que acreditamos na palavra de Deus, permanecermos firmes. Então, para nós iniciarmos esta palavra nesta noite, eu quero dizer para você: permaneça firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Não desista, porque eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui nós temos esta palavra, a palavra do Senhor, que está relacionada no livro do Evangelho de Marcos, e nós temos também ela no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas eu quero destacar aqui no livro do Evangelho de Marcos, São Marcos, a qual Deus colocou no meu coração, tocou no meu coração através dessa palavra. Nós já conhecemos, acho que todos nós, né? Já conhecemos esta palavra, já fomos ministrados por esta palavra, mas nós entendemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E aqui nós vemos uma situação ao qual Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Depois ele saiu de Cafarnaum, foi para Gade, foi para Gadar, saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Depois ele saiu de Cafarnaum, foi para Gadar. Nós conhecemos também, né? Quando Jesus liberta um endemoniado, a quais os espíritos saíram e foram para aquelas manadas de porcos. E por conta disso, aquele povo de Gadar expulsaram Jesus de lá. Então Jesus voltou para Cafarnaum, na Galileia. Mas o que eu quero desde já, de antemão, destacar, não foi isso tudo que aconteceu, essa trajetória de Jesus que eu acabei de citar, não foi simplesmente um acaso, foi um propósito de Deus, foi um propósito do Senhor. Se nós formos lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, há uma profecia que este momento ia acontecer com Jesus. Lá em Isaías capítulo 9, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuara na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Por que eu citei o texto de Isaías? Para nós entendermos que não foi simplesmente escrita esta palavra, ela foi escrita sim, pelo Espírito Santo de Deus, trazido ao apóstolo, pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje o propósito de Deus se cumprisse na minha e na sua vida. Lembra? Então, havia um propósito de Deus para que isso acontecesse. Então, esse acontecimento que nós vamos aqui trazer, não foi simplesmente um acontecimento, foi um propósito de Deus, para que hoje você pudesse estar aí ouvindo esta palavra. Então creia, irmãos, em tudo Deus tem um propósito, irmãos. Talvez você esteja passando por um momento de aflição na sua vida, eu não sei qual é a condição que você está hoje, mas em tudo tem um propósito do Senhor. Jesus chegou na Galileia para trazer luz. Aonde Jesus passava, a luz do Senhor brilhava. E não foi diferente nesta época. Jesus estava ali na Galileia, a qual o profeta Isaías havia profetizado.
porque havia um propósito de Deus. Amém? Então entenda isso, em tudo há um propósito de Deus. Por isso que nós não podemos desistir, por isso que nós não podemos parar no meio da situação, por isso que nós não podemos olhar a situação e achar que aquilo é um bloqueio. Nós temos que entender que em tudo há um propósito de Deus, e você vai entender isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vimos então que aonde Jesus passava, uma multidão o acompanhava, ou seja, muitas pessoas o seguiam, e muitas pessoas vinham de todas as regiões, de Decápolis, da Galileia, de Jerusalém, da Judéia, em todos os lugares. Muitas pessoas queriam ouvir aquilo que Jesus tinha, e não é diferente hoje. Você está aqui porque você quer ouvir a palavra de Deus, amém? Não é verdade? Você quer ser instruído pela palavra de Deus. Então o melhor lugar para você estar hoje é na casa do Senhor. O melhor lugar para você estar hoje é estar sintonizado hoje, ouvindo a palavra de Deus através da internet, que seja. Mas o importante é você estar disposto a querer ouvir a palavra de Deus. Então inúmeras pessoas, multidões acompanhavam. Então nós vemos aqui no capítulo 2 do livro de Marcos, que alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, como eu já citei, e souberam que ele estava em casa. Ou seja, souberam que ele estava em uma casa. Alguns teólogos dizem que esta casa que Jesus estava era a casa de Simão Pedro, a casa da sogra de Pedro. Outros ainda dizem que era a casa de Jesus. Mas se nós formos ver lá em Mateus capítulo 8, versículo 20, que o Senhor Jesus disse assim, disse Jesus, né? As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então acreditamos que esta casa era a casa de Simão Pedro, ou a casa da sogra de Pedro. Independente disso, Jesus estava em uma casa. E aqui diz então que ele anunciava a palavra. No versículo 2 diz assim, muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Ou seja, ele estava em uma casa. Eu não sei se a casa era grande, se a casa era pequena, mas ele estava em uma casa onde estas multidões de todas as regiões o acompanhavam. Então imagino eu que aquela casa estava tomada de gente, lotada. Tinha gente, eu acho que até pendurada na janela. Não tinha como entrar mais alguém lá, porque a casa estava muito cheia. Então acredito eu que a casa estava cheia e todos estavam querendo ouvir aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava ensinando. Que coisa tremenda. Aonde Jesus passava, as multidões queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha algo bom. Eles sabiam que Jesus iria instruí-los de uma forma correta. E é dessa forma que nós temos que pensar, queridos. Jesus é a direção que nós precisamos. Eu preciso, você precisa. E nós precisamos entender isso. Mas aqui nesse contexto, nesse acontecimento, a qual Jesus estava nesta casa, onde havia uma multidão, eu quero destacar para vocês algo que trouxe, que é para nós hoje, a direção de Deus. Lembra que eu disse, tudo tem um propósito de Deus. Não foi acaso esse milagre. Não foi acaso essa situação. Há um propósito. Há um propósito para as nossas vidas. Há um propósito de Deus. E aqui no versículo 3 diz assim, então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero aqui nesta noite destacar 3 pontos fundamentais, irmãos, que nós vamos entender. Que esses 4 homens, a Bíblia diz assim, que eram 4, carregado por 4 deles. Não tem nome. Essas pessoas não têm nome. Eram anônimos.
Mas nós vamos entender o que esses 4 homens nos ensinam. Qual a lição que nós temos a aprender diante deste acontecimento, ou seja, diante deste milagre. O que Jesus quer falar conosco? Nós estamos buscando a direção de Deus para o ano de 2021, mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando, absorver aquilo que Deus está nos proporcionando e trazer para a nossa vida no ano de 2021. Olha que coisa tremenda, é para hoje, é para agora, amém? Então nós vamos aprender o que esta mensagem traz a nós nesta noite. Então havia 4 homens que se destacam. Eles buscaram o quê? Um paralítico. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Então eu destaco nesses 4 homens 3 pontos fundamentais que nós precisamos entender. O primeiro deles, se você quiser anotar, anota, é a fé. O segundo ponto fundamental é aquilo que está desde o início, Deus está falando conosco, é a atitude. E o terceiro ponto que nós vamos frisar nesta noite é a perseverança. Amém? Amém, igreja? Oh, glória, glória a Deus, amém, estou entendendo, né? Glória a Deus. Então nós vamos destacar aqui, queridos, esses 3 passos que são fundamentais para as nossas vidas. O primeiro é a fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, aleluias, que diz, o que é fé? A fé é a garantia de que se espera e a prova de que não se vê. Aqueles 4 homens estavam ali porque eles também tinham um propósito diante daquela situação. Eles estavam ali porque eles acreditavam naquilo que Jesus estava falando. Eles estavam ali, a Bíblia diz que eles então levaram este paralítico porque eles sabiam que Jesus poderia fazer algo por eles, por ele. Então eles estavam ali porque eles tinham fé. Eles tinham fé, e é dessa forma que nós temos que entender, queridos. Nós temos que acreditar naquilo que Deus está falando. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, crendo que tudo aquilo que Deus está ministrando em nossas vidas, queridos, é para que nós possamos viver as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Lá em Romanos, capítulo 5, diz que nós somos justificados pela fé. Pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está a nossa fé? Quem viu Jesus ser crucificado aqui? Você viu Jesus ser crucificado? Não viu? Eu não vi Jesus ser crucificado. Mas a Bíblia diz que nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas nós cremos que Jesus foi sacrificado na cruz por nós, pelos nossos pecados. Nós cremos que Jesus, ao 3º dia, Ele ressuscitou. Amém? Essa tem que ser a nossa fé. Essa tem que ser a profissão da nossa fé. Acreditar que Jesus, Ele é o único que pode fazer por nós. Não tem outro caminho. O primeiro passo que nós temos que ter na nossa vida, queridos, é ter essa certeza no nosso coração. Não podemos titubear diante daquilo que Deus está falando. Não podemos achar que aquilo que Deus falou não é para mim. Aquilo que Deus falou nunca vai se concretizar na minha vida. Aquilo que Jesus está me ensinando, eu não consigo assimilar, eu não consigo ter para a minha vida. Se nós temos fé em Cristo Jesus,
acreditamos que aquilo que Ele fez, o ato de Jesus naquela cruz, foi para nos dar vida, foi para nos salvar. Se nós temos essa certeza no nosso coração, nós temos que acreditar que tudo aquilo que Deus está falando é para se concretizar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acredite naquilo que Deus está falando. Se Jesus está dizendo, creia. Aqueles homens acreditavam que Jesus poderia fazer algo naquela situação que eles estavam vivendo, ou seja, naquela situação que eles estavam levando, né? A fé daqueles 4 homens, queridos, fez eles enxergarem a situação do homem paralítico. Olha que coisa tremenda. A fé daqueles 4 homens fez eles enxergarem a situação do paralítico. Queridos, o que eu quero dizer para você, quando nós temos fé em Jesus, nós não ficamos parados, irmãos. Se nós estamos parados, nós precisamos o quê? Dar uma motivação novamente na nossa fé, motivar a nossa fé. Como? Agindo, fazendo. A nossa fé, ela não pode ser uma fé parada, mas a nossa fé tem que nos fazer caminhar, tem que nos fazer levantar, amém? Glória a Deus, aleluias. Então aqueles 4 homens enxergaram a situação do homem paralítico, e naquela época, irmãos, uma pessoa que tinha uma deficiência física, ele tinha muito mais problema do que se imagina, porque eles eram tidos pela sociedade como escória, eles eram afastados da sociedade. Imagina a dificuldade daquele homem, daquele paralítico. Mas aqueles 4 homens, eles, através da sua fé, conseguiram enxergar a situação daquele homem. Com certeza era amigo deles, conhecido, mas eu creio que muitas pessoas que estavam lá na casa, aonde eu disse que tinha uma multidão na casa, também conhecia este paralítico, acredito eu. Mas esses 4 homens, a fé daqueles 4 homens fez eles se movimentarem, amém? Aleluias, glória a Deus. Não se sabe quanto tempo ele estava paralítico, não se fala, a Bíblia não fala quantos anos, qual o tempo que ele estava paralítico, mas ele estava paralítico. E como eu disse, mas ninguém se prontificou, e aqueles 4 homens se prontificaram a ajudar aquele homem, amém? O que eu quero dizer para você nesta noite, assim como foi essa situação desse homem, desse paralítico, ao qual Deus levantou esses 4 homens, que tiveram fé suficiente para se movimentar e ir atrás desse homem, Deus vai levantar as pessoas certas na sua vida, na hora certa para te ajudar. Você crê nisso? Eu quero dizer algo para você. Você não está só porque você tem Jesus, mas você também não está só porque Deus vai levantar pessoas de fé para estar ao seu lado. 2021, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a você prosseguir. Talvez você está aqui hoje com a sua fé enfraquecida, talvez você está aqui hoje, não está mais nem conseguindo caminhar, mas eu quero dizer para você, Deus vai levantar pessoas certas para te ajudar. Você crê? Aleluias, oh aleluias, glória a Deus. Como eu já disse, naquela época essas pessoas que tinham essas deficiências, elas eram descartadas da sociedade. Então imagino eu a situação daquele homem. Nós voltamos um pouquinho lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, também fala do tanque de Betesda, né? Daquele paralítico, que quando a água se movia, aquele que entrasse na água primeiro era curado, e ele não tinha ninguém que o ajudasse, Jesus estava passando por ali. Olha que coisa tremenda. Então a gente pode entender como era a situação daqueles homens que tinham tais deficiências. Hoje, glória a Deus, que nós temos uma medicina avançada, né? Existem várias enfermidades hoje, que também tem a cura, através de um profissional da saúde, um médico. Deus usa a vida dos médicos,
Mas naquela época não havia esse avanço da medicina. Então a dificuldade era muito grande. Mas ali tinha 4 homens de fé que acreditavam nas palavras de Jesus. Amém? 4 homens de fé que acreditaram nas palavras de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que vai fazer a sua fé se movimentar, queridos, é você querer ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens ouviram o que Jesus tinha, e a fé daqueles homens foi que levou eles a terem essa situação, a enxergar essa situação deste homem e se comover com a situação dele, sabendo que ali, que Jesus poderia trazer algo, que Jesus poderia fazer algo por ele. Amém? Então a nossa fé tem que ser uma fé que se movimenta. Amém? Nós não podemos ter fé parada, né? Deus não se agrada. Deus quer ver os seus filhos se movimentarem. Amém? Você crê? Você tem fé em Jesus? É com você então que Deus está falando. Amém? É comigo que Deus está falando. Glória a Deus. E o segundo passo que eu quero destacar destes homens, 4 homens de fé, a qual eu já mencionei, é a atitude. A atitude daqueles homens. Glória a Deus. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe o paralítico carregado por 4 deles. A atitude daqueles homens fez a diferença. Primeiro a fé, o segundo a atitude. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, a fé sem movimento é morta. Amém? Então aqueles homens já tinham a fé em Jesus, nas palavras de Jesus, e eles tiveram uma atitude. É isso que nós precisamos, queridos, na nossa vida. Nós não podemos ficar olhando a situação à nossa volta. Se nós cremos que Jesus tem solução, nós não podemos ficar olhando a situação à nossa volta e não fazer nada, irmãos. Nós temos que nos movimentar, nós temos que ter atitudes. Amém? Que 2021 você possa ter atitude diante das situações. Nós não podemos concordar com aquilo que o mundo tenta colocar contra as nossas vidas. Nós não podemos concordar com aquilo que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família, ficarmos parados. As nossas atitudes têm que ser diferenciadas. A nossa fé tem que ter uma ação, meu irmão. Tem que ter uma ação. Nós não podemos ficar parados. Aqueles homens então viram a situação daquele homem. Só que eles não ficaram parados. Eles foram buscar esse homem. Eles foram atrás desses homens. Os 4 homens que ali a Bíblia nos fala se uniram em uma só fé, meu irmão. Houve uma união de fé. Nós estamos aqui hoje num grupo grande até, ao qual nós professamos a mesma fé. E quando nós unimos a nossa fé, meu irmão, tenha certeza, algo acontece no nosso meio. Creia nisso, em nome de Jesus. Aqueles 4 homens então uniram a sua fé e não ficaram parados. Eles uniram em uma só fé, a fé de que Jesus poderia curar, Jesus poderia levantar aquele paralítico. Então eles tiveram uma atitude mútua em levar aquele homem até Jesus. Eles estavam então determinados. Eles estavam determinados em ajudar aquele homem. A nossa fé, através da nossa atitude, vai fazer com que nós venhamos ser determinados naquilo que Deus tem para nós. Determina na sua vida. Quando eu digo não aceita a situação contrária, determina que aquela situação não vai permanecer na sua vida. A sua fé tem que te levar a se movimentar, a profetizar. Lembra quando nós iniciamos? Eu disse que o ano 2021 nós estamos iniciando esses 12 dias, ao qual nós temos que entender que nós temos que liberar palavras proféticas, ter esta atitude, irmãos. É não aceitar aquilo que eu vivi no ano de 2020. Eu não sei qual foi a sua condição no ano de 2020, mas não aceita permanecer nesta condição no ano de 2021.
Tenha atitude, em nome de Jesus. É que vai fazer a diferença na sua vida. Aqueles homens então foram determinados. Eles foram determinados. O versículo 4 diz assim: impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. O terceiro passo, irmãos, que eu quero frisar com você nesta noite, é a perseverança. Fé, atitude e perseverança. Não se sabe, irmãos, qual era a distância que eles tiveram que percorrer para trazer este homem paralítico, mas diz a palavra que eles trouxeram ele em uma maca, em uma cama. Talvez eles enfrentaram uma distância muito longa. Talvez eles tiveram que trazer aquele homem numa situação difícil, porque não era fácil. Imagino eu, naquela época então, que não havia carro como hoje, né? Hoje está tudo mais fácil, né? Acredito eu que eles trouxeram na mão, né? Cada um pegou de um lado, né, pastor? E trouxeram. Agora qual a distância? A Bíblia não fala. Mas veja que coisa tremenda. Quando nós perseveramos, irmãos, quando nós acreditamos, quando nós temos atitude, nada pode nos parar. Amém? Quando nós temos fé, atitude, nada pode nos parar. Situação alguma pode te parar, meu irmão, minha irmã. Determina isso na sua vida. Não permita mais que situações te privem de viver a bênção de Deus, te prive de viver aquilo que Deus te chamou, meu irmão. Deus está te levantando neste tempo, nesta geração, para fazer a diferença, mas a sua atitude, a sua fé é quem vai fazer com que você possa viver isso na sua vida. Aqueles homens então foram buscar esse paralítico, e quando eles chegaram na casa, eles tiveram uma surpresa. Talvez, eu acho que quando eles souberam que Jesus estava na casa, eles foram lá, deram umas piadinhas, né? Vamos buscar um paralítico, vamos buscar o nosso amigo. E quando eles voltaram, eles tiveram uma surpresa, porque a casa estava tomada, lotada, não tinha nem como olhar para Jesus. Vê o que é isso, irmãos. Consiga entender isso nesta noite. Esses homens foram perseverantes até o fim, porque eles acreditavam que Jesus poderia fazer algo por ele. E engraçado, irmãos, não engraçado, mas assim, o que me chamou a atenção é que esses 4 homens, eles não foram atrás de Jesus por nada, ou por eles, não foi por eles. Olha que coisa tremenda. Eles não foram egoístas. Eles poderiam deixar o paralítico lá e ouvir o que Jesus tinha, querer estar ali, ó, junto com Jesus. Eles não foram egoístas. E quantas pessoas têm sido egoístas, irmãos? Quando nós paramos, quando nós não fazemos, quando nós não nos movimentamos, irmãos, muitas vezes nós estamos sendo egoístas, porque nós estamos querendo só para nós. E existem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus lá fora. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus na sua casa. E o que você tem feito? Você tem falado do Senhor para as pessoas? Você tem falado do Senhor para a sua vizinhança? Você tem feito? Aqueles homens não foram egoístas. Eles pensaram naquele que estava lá fora, que precisava e que não tinha condições de estar na presença de Jesus. Quantas pessoas lá fora, meu irmão, estão sem condições, não conseguem mais nem andar, não conseguem nem falar muitas vezes, esperando alguém que possa levar uma palavra de amor, uma palavra de consolo. E você, nós somos aquele que Deus levantou para ser instrumento dele neste tempo. Deus te levantou, meu irmão, minha irmã. Não é para você se calar, não é para você parar, é para você sair, é para você proclamar, é para você fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é para a sua vida, meu irmão.
é que você viva a bênção que Ele preparou. Ontem nós ouvimos através do evangelista, quando nós fazemos as obras do Senhor, Deus cuida daquilo que é nosso. Tenha certeza disso. Irmãos, eu tenho vivido isso nesses últimos tempos. Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado das minhas coisas, mas eu não abro mão de fazer a obra de Deus, eu não abro mão de fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que é isso que Deus, para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou. Levanta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então esses homens foram perseverantes. Então eles chegaram na casa, tomada de uma multidão, não tinha como ele entrar na casa. Irmãos, eu quero dizer para você, quando eu falo da perseverança desses homens, nós temos que entender isso. Imagina então a cena, quando eu estava lendo a palavra, Deus estava falando comigo, eu estava me imaginando lá, vendo essa situação. Imagina a cena, ele chegando, eufórico, né? Sabendo que Jesus ia fazer algo por ele, porque eles acreditavam, eles tinham fé. E quando eles se depararam com a casa, não sei quantos metros da casa eles conseguiram chegar, e já tinha uma multidão bloqueando a entrada. Irmãos, eles tinham todo motivo para desistir. Quando eles viram a situação, eles tinham todos os motivos para desistir, eles tinham todos os motivos para desanimar, eles tinham todo o motivo para se entristecer, eles tinham todos os motivos para se frustrar. Nossa, e agora? E agora? Como que nós vamos conseguir falar com Jesus, para que Jesus cure este homem? Mas não, meus irmãos, a fé deles foi mais forte, a atitude deles foi mais forte. Isso fez com que eles perseverassem e não desistissem diante da situação. E quantas pessoas têm desistido diante da situação que tem se levantado contra a sua vida? Tem deixado de fazer as coisas do Senhor, tem abandonado, muitos têm até abandonado a casa de Deus, já não consegue mais nem vir cultuar a Deus, porque tem olhado para a situação, e tem visto a situação como um bloqueio para se achegar a Deus. Eles foram perseverantes, irmãos. Esses 4 homens foram perseverantes. Eles não se desmotivaram diante da situação. Eles não desistiram. Eles não desanimaram. Que coisa tremenda que Jesus nos ensina nesta noite. Porque eles acreditavam que mesmo em meio ao caos, Deus iria mostrar o caminho. Eu quero dizer para você, mesmo em meio à situação difícil, se você crer, se você dar passos de fé, se você tiver atitudes diante de Deus, Deus vai te dar uma direção nessa situação que você está vivendo. Deus vai te dar uma direção nessa situação que você está vivendo. Acredite nisso, em nome de Jesus, que mesmo em meio ao naufrágio, que Deus vai levantar o barco. Irmão, creia nisso. Você talvez possa estar hoje em meio a este naufrágio na sua vida, mas Deus, acredite, Deus vai levantar o barco. Mesmo em meio ao terremoto, Deus vai colocar em segurança, meu irmão. Deus vai te colocar em segurança. Não importa o que tem se levantado contra você, talvez mesmo em meio à perda de alguém, não sei, Deus vai trazer o consolo no seu coração. Acredite, Deus vai trazer o consolo. Mesmo em meio à tristeza, talvez você está aqui hoje triste por alguma situação, Deus vai te trazer alegria. Creia nisso em nome de Jesus. E eu quero dizer também para você que mesmo em meio ao choro, talvez você está aqui hoje, mas você já chorou de manhã, você já chorou à tarde, diante da situação, você já foi diante de Deus e as suas lágrimas desceram. Eu quero dizer para você que mesmo em meio ao choro, Deus vai enxugar as suas lágrimas. Aleluias! Oh, creia nisso em nome de Jesus. E aqueles homens estavam determinados. Nada iria impedi-los de alcançar a bênção para aquele homem, porque havia uma determinação. É isso que a fé verdadeira em Cristo nos ensina, irmãos. Nada pode nos parar, nada pode te parar. Aqueles homens não queriam nada para eles, irmãos. Olha que coisa, não queria nada para eles. O homem de Deus que tem fé, meu irmão, creia nisso. Ele não é egoísta, como eu falei.
Aleluias. Os 4 homens viram a dificuldade, mas eles não viram aquela dificuldade como barreiras para ele fazer a obra. Aleluias. Oh, glória a Deus. E diz aqui a palavra ainda no versículo 4, a parte B, que diz assim: impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Eles tiveram uma direção. Lembra que eu falei? Eles tiveram uma direção. Não tinha por onde eles entrarem, nem pela janela, nem pela porta. E eles tiveram uma direção. Eu creio que Deus deu essa direção a eles. A Bíblia diz que eles então foram para o telhado. Nada ia impedir aqueles homens de ver o milagre de Jesus acontecer naquela vida. Que coisa tremenda, queridos. Oh, aleluias, glória a Deus. Eles abriram o telhado, abriram a parte de cima da casa. Talvez a casa naquela época não era como as telhas de hoje, né? Creio que era de palha. E eles abriram e eles desceram a maca. Agora imagina a dificuldade para aqueles homens. Talvez, eu creio que tinha uma escada para lá de fora. Eles tiveram que subir aquele homem com a maca pela escada, abriram um buraco que desse certinho para que a maca descesse. Acredito eu que eles colocaram uma corda nos 4 cantos da cama, imagino eu, né? Não, a Bíblia não diz, pensamento meu. E cada um pegou de um lado e foram descendo. E olha que mais tremendo, irmãos, existia uma multidão, então eu creio que todo mundo estava ali em cima de Jesus. Olha que coisa tremenda, quando Deus está na direção, quando Deus dá a direção correta, Deus também dá estratégias. Deus vai te dar estratégia no ano de 2021, irmãos, acredite nisso. Deus vai te direcionar e Deus vai te dar estratégia diante da situação. Você vai conseguir enxergar uma saída para aquela situação que você está vivendo, porque Deus vai te dar estratégias. E veja então, eles desceram a maca. Diz aqui que então no versículo 5, no versículo 4 ainda, né? Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Então o paralítico estava deitado e eles baixaram a maca. E o que aconteceu? Olha a estratégia. Talvez se eles descessem o paralítico com a corda amarrada aqui, ele ia descer no meio da multidão. Poderia acontecer de Jesus ainda diante da multidão não conseguir nem ver, né? Olha o que eles fizeram, eles desceram com a maca. E quando eles desceram, imagina então a multidão olhando para cima, né? A maca descendo e todo mundo abre. Chamou a atenção de Jesus. Tiveram que abrir. Não teve como não chamar a atenção de Jesus. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite: chame a atenção de Jesus. A sua fé, a sua atitude, a sua perseverança vai chamar a atenção de Jesus, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Creia em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, eles queriam chamar a atenção de Jesus. Essa foi a estratégia. Aleluia. E veja então o que Jesus, no versículo 5, que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhe a fé. A fé de quem Jesus estava vendo ali? Era a fé do paralítico? Eu acredito, irmãos, que nem o paralítico acreditava que ele poderia ser curado. Mas o que fez a diferença foram a fé daqueles 4 homens. Jesus viu a fé daqueles homens, porque Jesus viu tudo
tudo o que eles fizeram, o trajeto que eles fizeram para ajudar aquele homem, a dificuldade que eles enfrentaram para poder estar na presença de Jesus. E automaticamente, Jesus vê a fé daqueles homens. A fé daqueles homens fez a diferença. A sua fé, meu irmão, minha irmã, vai fazer a diferença na sua casa, acredite. Acredite. Chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias, glória a Deus. Diga assim comigo: fé, atitude e perseverança. Eu queria destacar somente este acontecimento, aquilo que Deus colocou no meu coração. E nós vimos lá no no versículo 12, para nós encerrarmos, que diz assim: então ele se levantou. No versículo 11, Jesus disse: então te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Aleluias. Até aqui, irmãos, fé, atitude e perseverança. 2021, irmãos, mude o seu caminhar, mude o seu jeito de pensar, valorize aquilo que Deus está te entregando, queira buscar mais da presença do Senhor. E como eu destaquei aqui nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, chame a atenção de Jesus para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu não vou me alongar, porque até aqui Deus tem falado conosco e continuará falando. Tome uma posição nesse ano de 2021. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus quer que você prossiga, mas Deus quer que você se movimente diante da fé que Ele tem colocado no seu coração. Fé, atitude e perseverança. Esses 3 passos são fundamentais para que nós possamos ser um instrumento do Senhor aonde Ele nos colocar. E você é aquela que Deus escolheu. Amém? Eu quero destacar nesta noite para nós encerrarmos. Diz assim: não existe obstáculo suficiente para fazer parar corações cheios de fé e determinação. Atitudes mudam circunstância. Amém? A sua atitude, a sua perseverança e a sua fé vai mudar as circunstâncias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluias, glória a Deus. Diga assim comigo mais uma vez: fé, atitude, perseverança é o que eu preciso para viver as bênçãos do Senhor, o milagre de Jesus na minha vida. Levanta suas mãos, feche os teus olhos, vamos orar. Se Deus falou com você, meu irmão, minha irmã, você tem motivo para agradecer a Deus. Então agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele nesta noite por ter te trazido à sua casa. Agradeça a Ele por ter te proporcionado este tempo tão precioso de poder ouvir a voz do Senhor. E como eu já disse no início, Deus tem um propósito em todas as coisas. Essa situação que aconteceu com esses 4 homens e com este paralítico que foi curado, foi o propósito de Deus para que hoje ele se cumprisse na minha e na sua vida. Entregue a Ele nesta noite, coloque nas mãos do Senhor,
Diga para Deus: Senhor, eu quero sim, esse ano de 2021 ser diferente. Diga isso para Deus, se isso está no seu coração verdadeiramente. Abra sua boca, igreja. Fale com Deus. Aleluias. Ore canta labaxi, canta labase, canta labas. Há uma presença tão forte do Espírito Santo neste lugar, meu amado, minha amada. Eu sinto a força do Senhor sendo derramada sobre a sua vida nesta noite. Deus está derramando, está jorrando sobre a sua vida. Oh, canta labaxe, canta labas. Decanta labaxurie, canta labase. Deus tem levantado vidas neste lugar. Você é aquele que Deus tem levantado, e é Ele quem vai capacitar, porque Ele te chamou para fazer a diferença, meu irmão, minha irmã. Ele não te chamou para você ficar sentado no banco, para você ficar olhando para o alto. Ele não te chamou para você ficar estacionado. Ele não te chamou para você ficar no acostamento da estrada. Ele te chamou para você ir para o meio da estrada e avançar. Aleluias. Deus querido, Deus amado, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi proclamada, meu Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor tem propósito em cada vida que aqui está. Aquele que está nos ouvindo, ó Deus, também, ó Pai, pela internet, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem o alcançado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, meu Pai, que a nossa fé não pode ser uma fé parada. A nossa fé, ela tem que estar em movimento, meu Deus. E o que vai fazer, Pai, as nossas vidas, na vida dos teus filhos, Pai, é saber que esta fé, meu Deus, imbuída da atitude, Senhor, e sermos perseverantes, Pai, vai fazer toda a diferença no ano de 2021, Pai. Deus querido, Deus amado, levanta o teu filho, Senhor, aquele que estava prostrado, meu Pai. Eu sei que já não vai mais estar, porque o Senhor hoje o levanta no teu poder, meu Deus. Aquele que estava, Senhor Jesus, enfermo, ó Deus, vem com a tua cura, Senhor. Assim como o Senhor foi na vida deste homem, Pai, a qual o Senhor levantou daquela maca, Pai, seja na vida dos teus filhos, Pai. Nesta noite nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído. Tudo o que nós queremos, Pai, é poder ouvir a tua voz e ser guiado pelo teu Espírito Santo. Diga assim: obrigado, Jesus. Continue falando comigo, Senhor, pois eu quero ouvir a tua voz todos os dias da minha vida. Só aquele que quer ouvir a voz do Senhor, dê um glória a Deus bem forte, dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, oh, glória a Jesus, que se vê o aleluia, rei, heróis não podem morrer, sou filho que não luta só, nem abatido na afronta, estou mais perto de chegar, aleluia, não vou recuar, há um segredo em mim, aleluia, ninguém poderá impedir, meus sonhos clamarão por mim, que me dão forças para prosseguir, com minha voz eu gritarei, sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim, sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele
Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Quantos têm propósito de Deus na sua vida aqui nessa noite? Você não está só. Posso ouvir um amém? Fala isso, profetiza isso na vida do seu irmão. Fala assim, ó, você não está só não. Fala assim, ó, contigo está o Senhor. Você crê que contigo está o Senhor? Então vamos louvar? Sei que não? Diga. Sei que Não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Quantos têm promessa de Deus aqui? Levante sua mão bem alto se você tem promessa de Deus na sua vida. Eu quero profetizar que você tem promessa de Deus na sua vida, amém? E de que as promessas, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Restaurar a tua vida, Ele é fiel. Restaurar o teu casamento, Ele é fiel. Restaurar o teu casamento, teu ministério, Ele é fiel. Amém? Restaurar a tua saúde, diga, Ele é fiel. Você crê que Deus é fiel? Amém? Então vamos proclamar: não recuarei. Vamos dizer: não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Mais uma vez, com fé declare: não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, não, Senhor, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Se você crê que o Senhor está contigo, dê um aplauso forte a Ele, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, aleluia, glória a Deus. Você recebeu a porção de Deus para a tua vida nessa noite? Amém? A porção de Deus é: não recue, não desista. Amém? Não desista. Ele não desistiu de você. Amém? Ele não desiste de você. Faça a sua parte também, não desista, não recue daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O pastor Paulo falou uma coisa aqui maravilhosa, irmãos, nesse texto. Ele disse uma frase assim, ele disse assim, que nada iria, naquele dia, ó diácono irmão Ricardo, que coisa maravilhosa, nada iria impedir aqueles homens, amém? De levar o paralítico até Jesus, porque é na presença de Jesus, é diante de Jesus que está a nossa resposta, que está a sua resposta. Então nada, meu irmão, vai te impedir no ano 2021, virão dias maus sim, amém irmãos? Virão levantes do inimigo, mas nós temos que declarar que nada vai nos impedir de estarmos diante de Jesus. Deus é maravilhoso, amém? O evangelista Reginaldo sábado, ele disse assim, né? Aconteça o que acontecer, fique perto de Jesus. Os irmãos lembram disso? Amém? Aconteça o que acontecer, fique perto de Jesus. E hoje o pastor Paulo ministrou dizendo que nada pode nos impedir de estar diante de Jesus. Amém? Nada, fala assim comigo, nada pode me separar do amor de Deus. Está preparado para o que vem amanhã aí? Amém? Amanhã tem mais. Amanhã, presbítero irmão Valdir, amém? Presbítero irmão Valdir vai estar com a gente. O tema de amanhã é motive-se.
nós precisamos de motivação, amém? A cada dia, para estar diante de Jesus. Então o tema de amanhã é poderoso também. Fala assim comigo: levante-se, prossiga, persista, motive-se. Fique preparado para o que Deus tem para a tua vida amanhã, em nome de Jesus, amém? Os irmãos que não tomaram ceia, que desejam tomar ceia hoje, levanta a mão, não pode estar aqui ontem. Tem alguém? Amém? Amém. Eu pedi para a diaconisa irmã Maria separar a ceia, amém? E nós vamos estar no final do culto, estar ministrando a ceia para os irmãos, em nome de Jesus. Então vamos agradecer o Senhor, irmãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai, por essa palavra que guardamos no nosso coração, Pai, e que nos fortaleceu mais um pouco hoje. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Paulo. Continue usando a vida dele, Pai, poderosamente, o seu ministério, a sua família, a sua casa, assim como de cada irmão, irmã que esteve aqui hoje, Deus, que estão procurando direção, que estão procurando, Senhor, a resposta que vem da boca de Deus, e nós sabemos que a cada dia nós temos ouvido a tua voz, Senhor, nos dando essa direção. Muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer na continuação dessa campanha, do qual nós estamos, ó Deus, derramando a nossa vida, o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã.